Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão por sua companhia aqui neste programa e na programação. Agradecer também às técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação para você, isso mesmo. Quero mandar um abraço lá para o pessoal que trabalha, né, por trás das câmeras, dos microfones, isso mesmo. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor, como é que vai? Saudações, Nando Garcia, saudações para nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós aqui agradecemos e a gente convida você que, se quiser ouvir esse programa e assistir esse programa, como outros da grade de programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, vai lá no YouTube, tem aquele campo de busca do YouTube, coloca lá RBN/TVMM. Aí você entra lá, tem um playlist, procura por Alvorada, aí você vai ver lá. Tem mais de 500 programas lá para você ouvir, para você compartilhar com aquelas pessoas que vivem aí, né, que são lá do seu centro, seus seguidores. Muito bem, a gente vai trazer aqui hoje do livro Pão Nosso, né, do nosso caríssimo Emmanuel, né, o capítulo 118, É para Isto, que é o título da página 261 e página 262. Então, o nosso Emmanuel separa sempre uma passagem, né, no Evangelho, e então ele colocou primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, repetindo aqui. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Aí, professor, você pode comentar para nós aí já o início desse texto do nosso caríssimo Emmanuel, né, professor? Claro, Nando. Então, vamos começar exatamente pela citação de Pedro, que Emmanuel nos traz, porque essa citação de Pedro, ela é muito interessante, porque ela nos lembra uma coisa que a gente até estuda no direito, que é a, a justiça e a igualdade num direito comparado da antiguidade com o direito atual. Na antiguidade, considerava-se justo o tal do olho por olho, dente por dente. E, naquela ocasião, esse olho por olho, dente por dente, ele saía de uma lei chamada Lei de Talião. A Lei de Talião, né, o Talião escreve com Taliao. Então, o que que acontece? Daí, da Lei de Talião, né, é que a gente, inclusive, cunhou na nossa língua, na língua portuguesa, né, do Brasil, o termo tal e qual. Né? Então, é, por isso a gente chama a lei de Talião como lei do tal. Né? A lei do tal, que vem desse tal e qual, que
traduz simbolicamente o olho por olho, dente por dente. Vou dar um exemplo. Naqueles idos da lei de Talião, se uma pessoa, né, pessoa A matasse alguém da família da pessoa B, a pessoa B teria o direito de matar alguém da família da pessoa A. Ou seja, matarei alguém da tua família, tal qual você matou alguém da minha família. Isso era a lei do tal, o olho por olho, dente por dente, que acabou sendo cunhado como um ditado popular muito usado no Brasil ainda nos dias de hoje, né? É, e, e essa citação que Emmanuel menciona como Pedro, capítulo 3 versículo 9, ela também aparece de uma forma mais até completa, com mais nuances, em Mateus, né? Então, se você me permitir, Nando, eu vou até trazer aqui para os ouvintes o que a gente achou aqui em Mateus. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 46. Então, lá em Mateus, vocês vão encontrar assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso está em Mateus. Eu, porém, e aí Mateus está falando de Jesus, né? Que Mateus 5 nós vamos encontrar o Sermão da Montanha. Então, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Quer dizer que Jesus aqui fazendo menção ao Velho Testamento e que eram os hábitos dessa época da lei de Italião, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E pensar que vou fazer um recorte aqui, né? E dizer o seguinte, né, Nando, que hoje a gente pode até arrepiar o cabelo, né, quando a gente ouve essa máxima, mas precisa dizer que num dado momento da humanidade isso era uma regra, era legítimo pensar assim. Então, aqueles que insistem em dizer que nós não estamos evoluindo, que o homem não está vivendo um processo de evolução, se equivocam. Basta olhar a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, e olhar, por exemplo, esse trecho, amarás o teu, que está no versículo 43, em Mateus 5. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí aqui no versículo 44, você vai ver a semelhança de Mateus com Pedro. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. Vou até repetir, porque eu acho uma pérola esse trecho. Que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Quer dizer, é muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. É muito fácil. O difícil é amar quem não nos ama, né? E aí Jesus deixa, então, uma pergunta, um desafio.
não fazem os publicanos também o mesmo? Dizendo que os publicanos amam aqueles que são seus amados e são seus amores, mas eles não amam os demais, ou, por exemplo, os inimigos. Então, foge, né, daquilo que nós falamos até no programa anterior, a questão da justiça e do perdão, né? Então, Nando, eu queria trazer de início essa ideia, porque nós podemos desdobrar ao longo do texto essa questão da diferença entre a justiça Sim, não como vingança, não mais como vingança desde Jesus, né? O marco regulatório onde a justiça como vingança cai é a partir de Jesus. Você não acha, Nando? é verdade, né? As tradições lá vindas do Antigo Testamento, né? Dos profetas, né? Traziam tudo isso, né? Essa carga pesada, né? Que vinha de uma lei, né? Que a gente até as leis que se trouxeram através dos 10 mandamentos, né? Que é a lei mosaica que a gente fala, né? Pesada, né? Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus chega e joga um bálsamo, né? Alivia, faz os túmulos né, se levantarem, os espíritos entram, acho que naquele momento entraram em ebulição, né? Porque ele vinha trazer uma coisa que era totalmente contraditório, que era uma coisa, como que pode eu amar o meu inimigo? Como é que pode eu amar aquele quem me ofendeu e quem tirou a vida do, né, quando você bem colocou sobre a família A e da família B, né? Então, e a gente ainda vê que isso vai ocorrendo milênios e milênios à frente depois de Jesus, ainda quando tinham as disputas que eram armadas, né? Que eles faziam, como é que é mesmo, professor? Que se marcavam os lugares para defender a sua É o honra, né? duelo, O duelo, né? o Olha, duelo. né? A gente sabe que isso ainda existe um duelo mais refinado nos dias de hoje, né? Mas por quê? Porque esse trabalho, esse amor de Jesus veio e nos contagiou e veio realmente mudando a consciência planetária, né? A justiça, né? Que precisa ter um equilíbrio. A justiça sempre lembra equilíbrio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente precisa do caminho do meio, como o Buda diz, né? Então, Jesus vem trazer esse caminho do meio, né? Do equilíbrio. E aí continua nosso caríssimo, né, Emmanuel, nessa... É incrível, né? Acho que dá seminários aqui, né, professor? O texto do nosso Emmanuel é riquíssimo. É Aí, sempre, né? Sempre, sempre... sempre. É Muito incrível. maravilhoso. Muitos aprendizes, em obediência ao precioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física, né? Porque a gente sabe, né? Tem lá a história do Davi, né? Que ele consegue, com uma pedra, derrubar lá o gigante, né? Que eu esqueci o nome dele agora aqui. E Golias. Mas não é por aí que as coisas deveriam seguir, né? Como o Emmanuel coloca aí. Jesus ele veio realmente dar aquela mexida, né, na nossa consciência e no nosso coração para a gente aprender a amar, né, professor? É.
você vê que aquela citação inicial que Emmanuel traz de Pedro, ela é tão importante, é tão significativa, que eu trouxe aqui a, a reprodução dela em Mateus, mas queria dizer que também vamos encontrar a mesma reprodução em Lucas. Em Lucas, capítulo 6, versículo 28, a gente encontra uma frase assim, ó, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, o Lucas já deu a sua interpretação, porque aquele que me calunia, ele já está me fazendo um mal, porque ele está me colocando, deteriorando a minha imagem perante a sociedade, né? Isso sempre foi assim, né? É, lembrando, né, que, em geral, a calúnia é uma fake news, né? A gente hoje fala tanto de fake news, né? A calúnia, em geral, é uma fake news, né? Então, aqui o ensinamento de Jesus, ele é muito profundo, porque ele é muito difícil alguém caluniar você e você manter a calma, você ficar zen, né? Ficar namastê. É muito difícil, né? Mas aqui é um ensinamento precioso, porque é, cabe aqui um exercício, né? Um exercício que talvez venha a durar para nós várias reencarnações, né? Porque as disputas que nós vivemos na sociedade, elas estão em várias áreas. Elas estão no meio político, no meio intelectual, no meio cultural, no meio artístico, né? E, às vezes, a gente até se contamina um pouco por isso, né? Então, esse é um exercício, né, que você vê, Emmanuel traz, falando de Pedro, nós estamos falando de Mateus e Lucas, né? E é muito interessante, assim, me vem agora assim um lampejo aqui de memória, eu lembrando uma oração que Divaldo Franco costuma fazer quando ele agradece a Deus e a Jesus e a Maria Santíssima pelo bem que lhe foi feito, pelo mal que não lhe aconteceu, mas também pelo mal que lhe aconteceu, né? Então, como essa prática do Divaldo, né, de agradecer também pelo mal que lhe sucedeu, é isso, né? Orai pelos que vos caluniam, pelos que vos fazem mal, por aqueles que te injuriam, né? Como Pedro diz aí, bem dizendo a todos eles, apesar do mal que eles me fazem, né? E veja só uma coisa, Nando. No primeiro parágrafo e no segundo, quando Emmanuel fala que nós vamos encontrar nas fileiras dos trabalhadores muita gente resmungando, muita gente reclamando, né? Se você pensar de uma forma assim, menos objetiva, mas mais filosófica, você vai ver que quando a gente está trabalhando na seara cristã, a gente tem dois pilares que são fundamentais, estão interligados, que é o amor e a caridade, né? Muitos conceituam a caridade sendo o amor em movimento. Então, quando nós estamos trabalhando pelo espiritismo ou pelo cristianismo, como estamos fazendo agora, né? Inclusive nesse programa, né? Porque talvez as nossas palavras aqui possam ajudar os nossos ouvintes, é o que nós esperamos, inclusive, né? Mas quando nós estamos fazendo esse trabalho,
nós estamos fazendo o bem, né? E mesmo que do outro lado tenha alguém que diga assim, eu não gosto desse apresentador, eu não gosto desse comunicador, não tem problema, nós vamos continuar fazendo, né? Por quê? Porque a gente é convicto que nós estamos fazendo um trabalho no bem, né? Então, quando a gente faz o contrário, ou seja, fica reclamando, fica resmungando e fica procrastinando o trabalho, nós estamos fazendo mal. Nós não estamos retribuindo o bem com o bem. Ou seja, é como se a gente estivesse retribuindo o mal pelo mal, porque se uma pessoa vai ao centro espírita procurar um tratamento, procurar um passe, procurar uma orientação fraterna, ou, dependendo da casa, a casa às vezes tem também um braço espiritualista, vai procurar uma cromoterapia, um trabalho de desobsessão. Então, se a pessoa chega lá e o centro estiver vazio, não tem nenhum trabalhador, ninguém foi trabalhar, e a casa espírita está vazia, é, o bem que a pessoa for buscar não será possível, porque faltou fazer o bem para aqueles que lá deveriam estar, em que pese o trabalho ser voluntário, né? Então, eu acho que eu tenho sempre pensado nisso, porque tenho sempre procurado ouvir assim, os espíritas mais experientes, mais antigos, né, que falam muito bem disso. Chico Xavier já falava, é, Divaldo Franco fala e muitos outros, né? Aqui não vou desfilar os nomes porque tem muita gente boa e a gente nem vai saber dizer todos os nomes, né? Mas é importante colocar que não vale apenas não fazer o mal. Não fazer o mal é importante, mas não basta. Eu preciso, além de não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Então, quando Emmanuel nos ensina a não retribuir o mal pelo mal, ou seja, não fazer o olho por olho, dente por dente, não me basta ser neutro na sociedade. Porque num planeta que vive um estado de transição como o nosso, é necessário ação, eu preciso fazer a minha parte. Eu não preciso fazer um trabalho grandioso, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar a minha colaboração, né? A gente não sabe medir uma régua se a gente está trabalhando tanto quanto poderia, porque todos nós precisamos ganhar o pão de cada dia, precisamos trabalhar, mas o bem que você faz, você está exatamente dando simbologia ao título desse capítulo que nós estamos lendo, né? Capítulo 118. E o nome do título do capítulo é para isso, né? É para isso. Então, lá no final nós vamos chegar nessa parte que diz é para isso. Ou seja, o cristão é para isso. Então, a gente precisa oração e vigilância para a gente não se acostumar com a reclamação, resmungar, achar que é um fardo, porque às vezes parece um fardo, tem dia que a gente não está bem, mas a gente tem que sempre lembrar que não é um fardo. O trabalho da caridade, do amor, o trabalho no centro espírita, o trabalho na rádio, não é fardo, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade que a gente está colocando um tijolinho a mais no nosso próprio processo evolutivo individual, né? E até eu queria te ouvir um pouquinho, mas depois eu queria falar aqui sobre esse momento aqui que Emmanuel fala do capricho individual, né? E aí eu vou trazer aqui, eu separei para nós aqui um versículo de Romanos, que ele dá uma luz aqui nessa questão do capricho individual, Nando.
Então, como a gente ainda tem algum texto para trazer aqui do Emmanuel, vamos aproveitar agora, antes do intervalo, a gente tem alguns minutos aí, vamos dizer aqui, uns 5 minutos, professor trazer, então. Pode trazer, professora, essa, esse texto que você separou aí. Vamos lá, Perfeito, professor. Nando. Ó, então, só para o nosso ouvinte, que nosso telespectador que está nos acompanhando, só resgatar, só resgatar que Emmanuel diz assim: convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante, é uma interrogação. Emmanuel está nos perguntando. Ou seja, como Emmanuel estivesse conversando conosco, dizendo assim: vocês acham realmente que é possível, que tem lógica, Jesus nos convidar a conflitos em que vai se destacar o individualismo, né? Porque o individualismo é separação, né? Essa força tiranizante que Emmanuel menciona. E aí, então, não é só o capricho individual, né? Qualquer coisa que eu opero com o individualismo, ah, eu sinto uma mudança na minha sintonia, eu sinto uma mudança na minha vibração, porque a gente ainda faz isso, a gente ainda tem esses deslizes. E, por exemplo, quando acontece comigo, eu percebo que muda um pouco a minha sintonia, quer dizer, eu já mudo de faixa. E aí, então, a gente precisa voltar em Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, quer dizer que quando eu puxo para o individualismo, eu estou me descolando do corpo de Cristo, né? Então, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Então, quer dizer, Nando, eu sou pedaço de você, você é pedaço de mim, e assim todos nós somos pedaços uns dos outros, porque provimos, somos provenientes de um Pai único que nos gerou a sua imagem e semelhança. Não imagem e semelhança física, imagem e semelhança do princípio espiritual, né? Da imagem e semelhança dos seus princípios divinos, né? E não na questão física, mas na questão da energia, da inteligência, do amor, da caridade. Então, me chamou muita atenção esse Romanos 12:5, porque eu não me lembrava de ter lido ele, e o que acontece? Quando eu estava aqui dando uma lida no tema nosso de hoje, eu, eu, eu comecei a pesquisar e vi isso, e achei muito, muito bonito. Ele dizia assim, nós que somos muitos, somos um só. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo, né? E individualmente, como nós somos um só corpo em Cristo, quando a gente olha a nossa individualidade, nós somos pedaços uns dos outros, pedaços do Cristo. Isso é fantástico. Eu achei sensacional, porque se a gente refletir nesse versículo de Romanos, daí a gente vai ver o seguinte: não dá para reclamar de nada. Não dá para reclamar de nada. Não dá para reclamar de nada, porque tem pessoas que têm fardos maiores do que os nossos e fazem muito mais, né? E, independentemente disso, quando eu deixo, então, de fazer a caridade, e como nós somos todos um só corpo em Cristo, e eu não faço a caridade para alguém, é para o Cristo que eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo para o próprio Cristo. Então,
Eu queria pontuar isso para os nossos ouvintes, porque achei muito bacana, muito bonito, e tudo a ver com o que nós estamos lendo aqui. E eu passo a palavra para você. Uma coisa puxa a outra, né, professor? Uma coisa vai puxando outra, e a gente vê que é muito coerente tudo que Jesus dizia, né? E que foi reproduzido aí pelos apóstolos. Muito bem, com essa ideia maravilhosa, né, do nosso Mestre Jesus, a gente vai para um intervalo, não um intervalo que o programa vai parar, não, um intervalo para a prece, para a oração, para as vibrações. Esse momento que a gente pede para você reservar uma água, deixar aí do seu lado, que no momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores espirituais irão levar, né, benefícios aí do mais alto aí nesse líquido precioso que é a água. Então, vamos lá para o momento de oração, de vibrações e de prece. E nesse instante, então, possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores da espiritualidade, lembrar dos apóstolos queridos que trouxeram para nós esses ensinamentos maravilhosos, reproduzindo aquilo que Jesus nos trouxe através das lavras, através daquelas escritas, né, dos escrínios do passado, para chegarem até hoje, pois a palavra de Jesus tem uma força incrível e permanece até esses dias que estamos vivendo e permanecerão, porque essas são palavras eternas, que elas possam ajudar a conduzir os nossos passos aqui na terra durante a nossa vida, que a perspectiva de uma vida futura, do amanhã, para que a gente possa levar esse conhecimento que o cristianismo nos traz, que o espiritismo nos traz, para conduzir a nossa vida, não tão somente hoje, mas amanhã também. Para isso, precisamos conhecer essa palavra, que nós possamos reproduzi-la como fizeram os apóstolos, que nós possamos vivenciá-las principalmente, experienciá-las no nosso dia a dia, não como uma religião, muito mais como um comportamento, como uma conduta. Que os benfeitores espirituais nos inspirem, possam inspirar-nos para que a gente possa levar, como Jesus recomendou aos apóstolos, que espalhassem este benefício do nosso Criador, que é o amor. E Jesus veio então trazer o amor para abalar o nosso planeta e as pessoas começarem, nós seres ligados a essa esfera de vida, a entender o significado das palavras tão exemplificadas pelo nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, queremos aproveitar essas bênçãos que essas palavras nos trazem através dos apóstolos, através do nosso querido Emmanuel, do nosso querido Chico, que vieram trazer a tua palavra para nosso entendimento. Essas palavras possam se espalhar e possam abençoar aqueles irmãos nossos que estão passando por dissabores, por lutas, por dores, por sofrimento, por angústias, Senhor, por desafios. Que as bênçãos dessa hora alcance esses corações. Te agradecemos, Mestre, imensamente pela bênção que nos traz, clareando o nosso entendimento, a nossa compreensão, para cada vez mais, Mestre, estarmos vivenciando, como dissemos, experienciando os teus ensinamentos. Que a tua luz nos envolva agora, não tão somente nesta hora, Senhor Jesus, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, muito bem. Obrigado aí, professor Luiz, por acompanhar a todos e a todas. E a gente quer dar um recadinho aqui para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois né, se torne sócio, sócia, acessando o site amigosdaboanova.com.br. Mas aí vai dizer, para que eu vou acessar o site? É para colaborar, é para que essa imagem, esse áudio possa chegar a tantos corações.
E aí você pode ajudar uma pessoa à distância, né? Que você nem conhece. Então acesse o site amigosdaboanova.com.br e os telefones também. O 0800 12 018 38, gratuito em todo o território nacional, ou o 11 2458 3214, que é um telefone fixo para a região de São Paulo. E aquele internacional, né, que é o WhatsApp, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido agora para o Pix, nessa modalidade de envio de recursos de banco para banco. Então envie aí e anote 11 97261 0272. E a Rádio Boa Nova está em pleno voo, né, o voo da andorinha, para se tornar uma rádio FM, né? Então é uma transição e para se chegar ao FM precisamos de homologações, precisamos de equipamentos, precisamos da sua ajuda. Entre no site da FEAL, FEAL, né, .colabore.org. Aí você vai saber dessa campanha para a Rádio Boa Nova se expandir e chegar com qualidade de áudio para milhões de pessoas na Grande São Paulo e na Grande Sorocaba. Ajude aí, estaremos esperando a sua colaboração. Muito bem, professor. Antes de mesmo prosseguir lendo o texto, eu gostaria que, né, pudesse trazer para nós ainda mais os seus comentários. Bom, primeiro, lembrar que logo no início do programa, nós falamos que outros dois pilares, né, do cristianismo e do espiritismo são o amor e a caridade, né? Na semana passada a gente falou de amor e justiça, né? E hoje, né, nós estamos falando de amor e justiça e falamos de perdão e disciplina, né? Hoje nós estamos mostrando uma outra faceta do amor, que é a caridade, que é o amor em movimento, em andamento. Agora, você acabou de dar um excelente exemplo de caridade, né? Já repetidamente, muitos ouvintes já ouviram essa frase, né? Que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo, enquanto doutrina, enquanto filosofia, ciência e religião, é colaborar com a sua divulgação, né? E é a missão da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, né? Que é propagar a divulgação do Espiritismo. Porque quanto mais pessoas recebem a Boa Nova, que é o Evangelho, por meio da Boa Nova, mais pessoas serão trazidas à luz, porque o Espiritismo, como terceira revelação, como o Consolador prometido por Jesus, ele é uma luz que nos ilumina, não é? O Espiritismo ele nos proporciona fazer o conhece-te a ti mesmo, né? Porque quando eu começo a aprender os fundamentos do Espiritismo, que nada mais são do que o cristianismo redivivo, o cristianismo colocado sob uma ótica interpretativa moderna, quando eu começo a entender isso, eu começo a descobrir dentro de mim coisas que eu não conhecia. Digamos assim, valores morais elevados e valores morais não tão elevados. Então eu começo a refinar esse meu eu que me dá então um autoconhecimento. Eu começo a me conhecer. Então eu sei o que eu posso tirar de bom de mim e o que eu posso tirar de ruim de mim
e, se possível, jogar fora o que é ruim, né? Então, a sua lembrança, Nando, é que realmente as pessoas colaborem com aquilo que for possível, com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior e com o projeto do EFM, porque precisamos de todos, né? Precisamos de todos, precisamos da ajuda de todos, né? Nós vamos ver aí, você vai ler o trecho lá na frente, que vai falar que Jesus nos chama às suas fileiras, né? Então, vou pedir para você ler esse pedaço, porque quando Jesus nos chama às suas fileiras, não é tão somente para a louvação, né? Louvor. Não que o louvor não possa ser feito. Claro que pode ser feito. Muitas pessoas sentem um enorme prazer louvando a Deus, louvando a Jesus. Mas é que não dá para ficar só no louvor. Jesus nos chama às suas fileiras para a gente ir além do louvor. Mas eu não vou me antecipar, vou deixar você ler esse trecho aí. Vamos terminar o texto, porque daqui a pouquinho termina o programa e a gente queria trazer o texto, como o professor falou, né, do seu final também. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimente, né? Emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é o ponto vivo de resistência ao mal onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides, não esqueças a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados, né, professor? Exatamente. E o chamamento, né? O chamamento é aquele chamamento que nos faz lembrar que muitos serão escolhidos, mas nem todos os escolhidos serão chamados. Mas o chamamento está aberto para todos, né? Cada um de nós é que se coloca na posição de chamado, porque os escolhidos são todos aqueles que tiveram acesso ao Evangelho de Jesus. Todos aqueles que têm acesso ao Evangelho de Jesus já estão escolhidos, mas depende da adesão. Quando eu faço a adesão ao Evangelho e transformo o Evangelho num roteiro de vida, então aí sim eu estou já desempenhando o papel dos chamados, né? Dos chamados. Aquele que foi chamado, porque eu recebi a mensagem e aderi, fiz um processo de adesão. Né? Não só acessei a mensagem do Cristo, mas eu aderi, eu coloquei na minha vida. Então, aí eu já posso dizer que eu sou um chamado, né? Quando a gente falou agora há pouco das amarguras, perseguições e tal, Emmanuel, ele é muito elegante, porque ele fala para nós assim que seria bom a gente não dar muita atenção para essas coisas. Ele é muito elegante, porque, na verdade, a gente não teria que dar atenção nenhuma para essas coisas, teria que ser atenção zero, né? Olha o que é que ele diz: o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontre. E tem que entender o significado do verbo suportar, né? Porque veja que Paulo tanto nos ensinou. Eu vou terminar o assunto de hoje colocando Pedro 4,16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. É Paulo, né? A Que palavra de lindo, hein, Pedro. professor? Muito bonito, muito lindo. E assim, uma imensidão de ideias para a gente refletir aí nesta semana. Então, obrigado, professor Luiz. Até o próximo programa aí. Um abraço.
Tudo de bom aí. Saudações para você, Nando Garcia, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Gratidão à Rádio Boa Nova e à TV Mundo Maior. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Esperamos você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Próximo programa, Alvorada. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.